comunhão é ter algo em comum. E o comum que existe entre nós é incomum. É Cristo Jesus, o nosso Salvador. É Ele quem nos sustenta e nos leva adiante para a glória do seu santo nome. Então, quando nós olharmos para a palavra comunhão, entendemos que ela é algo em comum entre todos aqueles que creem no seu nome. Paulo, então, recordando, ele fala a respeito destas coisas, ele traz à memória essas coisas e ele diz: eu recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Um pregador, falando desse texto, ele faz o seguinte comentário: será que todos os nossos pastores se alegram quando recordam de nós? E isso nos chama a atenção pelo envolvimento de cada um de nós na obra do Senhor. Todos nós devemos estar envolvidos, entregues a essa verdade, participantes do corpo, comungando de Cristo Jesus, vivendo a verdade do Evangelho e anunciando a sua salvação. Então, a primeira coisa que nós vemos no texto, a primeira coisa que Paulo nos mostra é justamente a ideia de trazer a memória, de trazer para perto dele tudo quanto ele viveu na igreja dos Filipenses. E assim, meus irmãos, eu chamo a atenção para cada um de nós, para que nós aqui, reunidos em Cristo, tenhamos esse mesmo comprometimento de estarmos abraçando um ao outro, trazendo um ao outro para a comunhão. Se vocês já viram algum filme de guerra, vai observar quando as enfermeiras recebem aquelas pessoas que chegam do fronte de guerra, aquelas pessoas chegam arrebentadas, sangrando, dilaceradas, mutiladas, sofridas por estar naquele fronte de guerra. E quando elas adentram as portas da enfermaria, as enfermeiras abraçam, se preocupam onde colocar, tentar colocar o melhor conforto possível para que aquela pessoa possa recuperar a sua saúde. A Bíblia nos fala que neste mundo nós temos aflições, que neste mundo nós estamos sujeitos às dificuldades e os problemas que o mundo tenta contra nós. E é importante que nós, na comunhão dos santos, possamos receber todos quanto entrarem por esta porta, como se eles estivessem vindo de um fronte de guerra. Porque muitos, meus irmãos, não têm a consolação que nós temos. Alguns podem estar vindo de outra igreja. Olha, eu gostei de ficar em Vila Esperança, eu vou estar em comunhão com os irmãos, porque foi prazeroso chegar ali, foi gostoso chegar ali, os irmãos me abraçaram, os irmãos me acalentaram, as dores eram grandes, mas me trouxeram o amor quando eu cheguei. Pode ser que alguns irmãos sejam de outras igrejas e sintam bem em nosso meio, mas muitos podem estar vindo do mundo, com as suas almas mutiladas, feridas, arrebentadas, e nós precisamos trabalhar de tal maneira que quando ele volte para casa, ele diga: que bênção, louvado seja Deus, como que foi gostoso ter estado ali. Aquele diácono na porta me abraçou, me recebeu, que alegria daquele irmão, que gozo, que satisfação que ele tem de apresentar Cristo na sua vida. Aquela senhorinha, irmã Maria Tremarim, que gracinha, que coisa gostosa, me abraçou. É assim que nós precisamos. Sander, Bruno, Débora, Ângel, irmã Edileide, Jaqueline, Juscelene, cada um de nós
precisamos abraçar essas almas que adentram estas portas, mutiladas pelo pecado, feridas e arrebentadas, para quando elas retornarem para casa, desejarem domingo estar aqui de novo. Meus irmãos, quando a gente vai em uma loja e é mal atendido, nossa, fui tão mal atendido. Mas quando você chega lá e a pessoa fala para você que você é bem-vinda, te abraça, senta com você, conversa, não é? Você até compra. E olha que você chegou ali e não queria nem comprar. Mas você foi tão bem atendido. Nós somos carentes. Nós queremos abraço, nós queremos carinho. Quem aqui não quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, todos queremos. Queremos ser abraçados, recebidos e queridos. Paulo olha para a igreja e ele se alegra com a igreja. Ele tem prazer na igreja, ele recorda da igreja pelas alegrias que ele viveu no meio daqueles santos. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é Paulo trazer a memória. Ele fala da cooperação, ele fala que essa cooperação tem sido mútua, e o interessante é que a cooperação também da igreja de Filipos foi financeira, e nenhuma outra congregação, outra igreja se preocupou com Paulo, como se preocupou os irmãos de Filipos. Paulo estava preso. Alguns historiadores acreditam que ele estava preso em Éfeso. Ele teve lá 3 anos e 6 meses, mas nenhuma história, nem mesmo em Atos, quando se fala a respeito da passagem dele por Éfeso, vai dizer que ele esteve preso. Outros vão achar que ele estava preso em Cesareia, mas diante do texto, quando nós abrimos o texto, estudamos o texto, o que nós temos mais claro para nós é que Paulo estava preso em Roma, até justamente pelo fato dos teores, das linguagens, das exposições que ele faz a respeito daquilo que está acontecendo legalmente com ele, por ele estar indo a júri, sendo ouvido e também sendo avaliado. Então, a maioria dos estudiosos acreditam que ele estava preso em Roma, mas mesmo assim, a igreja foi até onde ele estava e levou a ele recursos, cooperando com ele em suas necessidades. Quando ele recebe esses donativos, quando ele recebe esse cuidado, ele se alegra. Então, ele traz da memória, e acredito, meus irmãos, que é justamente isso que Paulo vai trazer e falar com eles a respeito daquilo que Deus está fazendo na vida deles. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para cumpri-la até o dia de Cristo. Paulo está olhando e vendo que estes irmãos estão crescendo em amor, estão participando, estão se envolvendo. E quando ele olha para a igreja de Filipos, ele olha com contentamento.